Olá pessoal, boa tarde. Vamos agora ver como se faz a carga das load chains tipo 2. Relembrando o conceito, na carga do tipo 2, toda vez que houver uma mudança nos dados do sistema de origem, eles serão versionados na dimensão. O que isso significa? Significa que a gente vai ter várias linhas representando o mesmo registro com versões diferentes dele na nossa dimensão. Então, toda vez que um registro aparecer na dimensão, ou seja, um registro for criado no meu sistema de origem, a gente vai inserir ele na dimensão. E toda vez que ele for modificado, a gente vai fazer um update nesse registro, fechando a vigência dele, fechando a versão dele, e um insert com os dados da nova versão. Esse modelo nos possibilita ter uma foto da dimensão ao longo do tempo. Então, se eu quiser ver, por exemplo, como que estava determinado dado numa determinada data, eu consigo acessar usando esse esquema das colunas, né, de data de validade início e fim. Então vamos criar a tabela. Nossa tabela vai ser bem parecida com a tipo 1. O que vai diferenciar as duas são as colunas de data, que na verdade a tipo 1 você tem a data de atualização e na tipo 2 você vai ter datas de validade início e fim. Então vou chamar aqui de D pessoa. Vou até fazer uma cola aqui com a do tipo 1. Pessoa vai ser inteiro, vai ser o meu campo identity. Identity, para relembrar, ele vai autonumerar o campo, vai colocar 1, 2, 3, que vai ser a nossa chave artificial. Matrícula, nome, estado civil, cargo, e aí eu terei validade início, validade fim. Esses dois campos, datetime. A validade fim, ela pode ser anulável a início não. Nenhum outro campo aqui pode ser anulável. A matrícula, vamos colocar o tamanho dele, varchar 20. O nome, varchar 100. Estado civil, varchar 1. Cargo, varchar 100 também. Ok, conferir. Matrícula, nome, estado civil, cargo, validade início e validade fim. Salvar. Vou chamar de Jim Pessoas T2. Prontinho. Nossa tabela já está criada, agora a gente vai construir o pacote de carga para essa tabela. Eu vou dar um direito aqui, novo pacote SSS. Ele criou aqui esse pacote package 4 no meu caso. E eu vou renomear ele para Load Change Dimension tipo 2. Cliquei nele, apertei F2 para renomear. Vou pegar as conexões que já foram criadas no primeiro pacote do vídeo anterior para facilitar. Então eu tenho aqui as duas conexões, tanto do arquivo quanto do banco. Então vou dar um Ctrl C, vou no meu pacote, Ctrl V. Vou fazer isso com a outra também, Ctrl C, Ctrl V. Então prontinho, eu já tenho aqui o meu pacote criado com as minhas conexões. Então agora eu vou adicionar um data flow nesse pacote, um fluxo de dados, que é justamente para a gente fazer a carga da dimensão propriamente dita tipo 2. Então vou chamar aqui de DFT tipo 2. Abrir o pacote, abrir o fluxo de dados. Agora vamos criar aqui uma origem. Eu preciso da minha origem do flat file, ou seja, eu vou ler esse arquivo que vai ser a origem da minha carga. Então eu tenho aqui em origens, vamos achar aqui origens, origem de arquivo simples. Vou chamar ele de FF pessoas CSV, FF de flat file, pessoas CSV. Selecionei a conexão já criada, né, de pessoas, conferi aqui colunas, tudo certinho, matrícula, nome, estado civil, cargo, enter. Pronto, a minha origem já está criada, já está conectada nessa conexão, que por sua vez está conectada no arquivo já. Agora eu vou adicionar minha transformação de Slow Change Dimension, que eu tenho aqui, dimensão de alteração lenta. Vou arrastar para cá, liguei com a minha origem e vou clicar para configurar. Lembra do assistente? Ele vai abrir o mesmo assistente que a gente usou no outro vídeo. A minha tabela, vou selecionar a minha tabela nova. O mapeamento de campos é exatamente o mesmo, a gente vai fazer tudo igual. E esses campos aqui, eles não têm mesmo mapeamento, que são os campos de vigência, certo?
E como a matrícula é o mecanismo que a gente vai usar para identificar o funcionário, identificar a pessoa, ela vai ser a nossa chave de negócio. Então, avançar. Agora vem a primeira diferença entre as duas slot change dimensions. A criada anteriormente é essa. Como a gente vai criar tipo 2, a própria ferramenta te fala, ó, os campos têm que ser marcados como atributo histórico. Então, eu quando selecionar os campos aqui, eu vou ter que botar o tipo dele como atributo histórico. Ou seja, toda vez que um cargo mudar, eu vou gerar uma versão. Toda vez que o estado civil mudar, eu vou gerar uma versão. Toda vez que o nome mudar, eu vou gerar uma versão. Então, avançar. Agora ele me pergunta as opções do atributo histórico. O que eu vou dizer para o sistema que é a data início e data fim? Pela regra, a gente vai definir que a minha data de validade fim nula é o meu registro atual. Então a gente vai colocar aqui, ó, essa opção. Use as datas de início e término para identificar os registros atual e expirado. Então, data de início vai ser nossa validade início, data de término, nossa validade fim. Variável para definir os valores da data. O que é essa variável? Na hora que ele for inserir um registro vigente, qual o valor que ele vai colocar? A gente vai setar aqui uma variável que já tem pronta, que é o start time, que é quando aquela carga começou a rodar. Então, no momento que a carga começou a rodar, ele vai setar como validade início do que ele foi inserir e validade fim do que foi modificado. Ele vai usar essa variável do sistema para isso. Avançar. A gente vai tirar o membro deduzido, eu já expliquei anteriormente. E finish. Quando eu clicar em finalizar, notem que ele adicionou outros componentes. Parecem complicados, mas são bem simples. Vamos analisar aqui para entender eles melhor. Então eu tenho a minha origem, eu tenho o meu controle de dimensão lenta, de slot change dimension, que vai fazer toda a lógica, para ver se o registro já existe ou se ele foi modificado. E para o que for novo, ele vai sair para essa seta aqui, tá? Ó, nova saída. Então, ele vai sair, os registros forem novos para cá. Então, apareceu uma pessoa nova na origem. Isso aqui vai detectar que esse cara não existe na tabela de destino, na dimensão, e vai jogar ele para cá, para essa linha, tá? E aí ele para nesse unir tudo aqui, que é o equivalente a um union do banco. Ele continua, ele tem uma coluna derivada, que ele cria aqui a data de validade início, que ele pega o start time do pacote e joga na variável, ou seja, ele cria uma variável aqui, uma coluna, né, com a data de validade início já pronta. E ele insere no destino, então ele insere lá na dimensão. Então, fazendo um chinês, lê os dados aqui, passou por aqui, detectou que aquele dado não existe no sistema, jogou para essa saída nova saída, tá? Que isso aqui, como ele recebe outros inserts, ele tem esse union all, então por enquanto desconsidere. Aqui ele cria uma variável de data de validade de início, porque eu estou inserindo um cara novo. Qual é a data de validade dele de início? É a que eu estiver passando aqui. E aqui no insert ele mapeia tudo menos a data de validade fim. Por quê? Porque ele joga esse campo como nulo. Ok? Então, um registro novo ele faz isso. E agora o que foi modificado? O que foi modificado, ele sai por essa outra perninha. Está escrito aqui, ó, saída de inserções de atributo histórico. Aqui ele cria uma coluna derivada com a data de validade fim, que é a mesma coisa, quando aquele pacote iniciou a carga dele, né? Então ele cria esse validade fim, essa coluna. Ele executa aqui um comando de atualização que faz o quê? Esse comando ele fecha a vigência do registro que foi modificado. Então ele dá um update na tabela de pessoas P2, que é a dimensão, setando a validade fim igual à primeira interrogação, que é o primeiro parâmetro, aonde a matrícula foi igual ao segundo parâmetro e a validade fim for nula. Ou seja, quando eu tiver essa validade fim nula, eu entendo que é o meu registro que está valendo. Então toda vez que uma pessoa for modificada, tiver algum dado modificado dela, o nome, o cargo, ele vai pegar, vai rodar esse update, vai fechar a vigência desse registro e o fluxo ele continua. Esse comando ele não para aqui, ele não morre aqui. Ele continua e aí aqui ele já joga nesse union all, que ele faz a união mesmo das duas pernas em uma só e insere aqui já no destino. Então, fazendo o chinês, como que funciona quando uma pessoa é modificada? Ela vem da origem com os dados modificados, esse componente identifica que esses dados foram modificados, ele sai por essa perna aqui, cria-se uma coluna derivada com a data de validade fim,
Na sequência, ele roda o update, fechando o registro da pessoa que já existe no sistema, que está com os dados diferentes. E aqui ele vem, nessa coluna derivada, cria uma validade início e ele insere no destino sem passar a validade fim. Porque se ele passasse aqui a fim que aqui ele teria, né? Aqui eu poderia, esse caso eu tenho a validade fim aqui, ó. Eu não tenho aqui, mas aqui eu teria porque esse da direita é o que veio daqui. Então, se eu não marco a validade fim, ele vai inserir os dados com a validade fim nula, vai ser o registro que está valendo. Então vamos testar se isso aqui funcionou? Salvar e vou rodar. Primeira vez que eu rodar, ele inseriu 1001 linhas, porque existem 1001 registros no arquivo. Se eu rodar de novo, mesma coisa, ele não tem que fazer nada, não tem que inserir ninguém novo, tem que simplesmente morrer aqui. Por quê? Porque esse componente não detectou nenhuma mudança. Agora vamos supor que o nome de alguém mudou. Eu vou pegar aqui no arquivo, cdados, pessoas, e vou trocar o nome. A Laure aqui, ela casou, e aí ela teve um Mendonça aqui no final. E aí ela aqui era solteira, virou casada. Pronto. Salvar. Vou rodar a carga de novo. Notem que ele fez aqui. Ele saiu, o componente detectou que existe uma pessoa, que os dados foram modificados dessa pessoa. Ele já jogou para cá, fechou a vigência do registro dela, que estava no sistema, e inseriu uma linha nova. Então, quando um dado modifica, a gente tem um comando de update e o comando de insert. E notem que a ferramenta faz tudo praticamente sozinho. A gente não tem trabalho em montar essa carga. Vamos ver como é que ficou no banco agora? Eu tenho aqui minha tabela de pessoas tipo 2. Eu vou dar vamos achar ela aqui. Ó, essa pessoa aqui, ó. ID 992. E aí é essa matrícula. Então eu vou pesquisar pela matrícula para achar a pessoa. Então tá aqui. Eu tenho 2 registros dela. Esse registro, o segundo registro aqui, é o registro que tá valendo, porque tá com a data de validade fim. Ah, o cargo, eu mexi no cargo na verdade. É o registro que tá valendo com a validade fim. E esse registro aqui é o registro que foi desvigenciado. Então, se eu perguntar para o sistema, no dia 27/7/2019, às 16h49 e 48 segundos, como que era o cargo da Lauri Trustel? O cargo era paralegal. E agora, qual o cargo dela? Paralegal Mendonça. Entendeu? Então, com isso a gente consegue fazer todo o histórico do dado no sistema de origem. Espero ter ajudado vocês com a tarefa. Caso tenha alguma dúvida, não deixe de entrar em contato comigo. Para essa tarefa, como a gente tem um arquivo que vai montar todas as dimensões, digamos assim, vai ser feita com um arquivo só, vai ser necessário usar esse componente de agregação, porque a gente vai ter que dar um distint no arquivo. Como que funciona esse componente? A gente tem a origem do flat file, então a mesma coisa, eu vou colocar aqui uma origem de arquivo simples, vou apontar para o meu arquivo de pessoas e vou jogar uma transformação aqui de agregação. Só achar aqui, agregação. Aqui nessa minha transformação de agregação, vamos supor que eu quisesse montar uma lista só de cargos. Eu posso vir aqui o cargo e eu botei aqui o agrupar por. Ok. Então na minha saída, deixa eu botar aqui botar uma coluna derivada, só para eu ter a perninha aqui para poder mostrar. E vou rodar essa tarefa. Então eu tenho 186 cargos diferentes dentro dessas 1001 linhas.
E se eu quiser ver esses registros, eu posso adicionar um visualizador clicando com o botão direito na linha e colocar aqui, ó, habilitar visualizador de dados. Então aqui a gente tem como visualizar o que está passando ali. Então eu executei a tarefa de novo, ele aparece um gridzinho, então são esses os cargos que eu tenho, tá? Basicamente é isso, é bem simples, mas mesmo assim, caso tenha alguma dúvida, não deixe de entrar em contato comigo, pesquise na internet, essa ferramenta, como eu disse, ela tem vasto material. Se tiver com dúvida para subir o ambiente, se tiver com dúvida para subir a VM, não deixe de falar comigo também, eu consigo disponibilizar até o ambiente para você fazer o trabalho, se precisar, tá bom? Espero ter ajudado, tenha uma boa tarde, um abraço.